É com muita alegria que hoje apresentamos o primeiro episódio do quadro Vozes aqui no Trocas Preciosas, cujo tema é saúde integrativa na prática. Eu sou a Priscila Almeida e juntamente com a Adriana Oliveira conduzimos o Trocas Preciosas. Em nome do Trocas Preciosas, tenho a satisfação e honra de apresentar a nossa primeira parceira, Maria Stolze. Ela é pedagoga, psicopedagoga, psicanalista, reikiana e terapeuta floral. Ela também é pós-graduada em saúde integrativa pela Faculdade do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e tem um propósito de compartilhar mais conhecimento desta área, clarificando possíveis desentendimentos e oferecendo novas alternativas de cuidados mais humanizados, sem substituir de forma alguma os tratamentos tradicionais. Maria entrevistou a querida Ingrid Sanches, que é fisioterapeuta integrativa e especialista em saúde integrativa, terapeuta integrativa oncológica, pós-graduada em acupuntura e docência em meditação, tem formação em práticas integrativas complementares em saúde como reiki, floral e reflexologia podal e também atua como terapeuta integrativa na AFECC, Hospital Santa Rita, Vitória, Espírito Santo. Caso queira conhecer mais sobre o nosso trabalho, quadros e séries, te encorajamos a navegar em nosso site www.trocaspreciosas.com. Desfrutem desse primeiro episódio do Vozes com a Maria Stolze entrevistando Ingrid Sanches. Bom dia! Hoje nós estamos aqui com a nossa convidada. É um prazer estar com você, Ingrid, novamente. A nossa convidada de hoje é a doutora Ingrid Sanches. Ela é fisioterapeuta, empreendedora e especialista em saúde integrativa. Bem-vinda, Ingrid, para a nossa conversa de hoje, falando sobre práticas integrativas complementares em saúde na oncologia. Seja bem-vinda. Bom dia, Maria. Bom dia a todos que vão ouvir esse podcast. Muito obrigada pelo convite, a Adriana, pelo convite ao podcast Trocas Preciosas e a Priscila. E a você. É um prazer estar aqui. Então vamos iniciar nosso bate-papo, nossa conversa aqui, né? Faz tempo que a gente não conversa sobre saúde integrativa, principalmente as práticas, né? Então, para a gente iniciar essa conversa, eu trouxe uma questão aqui para a gente abrir esse bate-papo. A saúde integrativa, ela propõe uma integração entre a medicina convencional, fundamentada em evidências científicas, e as práticas integrativas complementares em saúde, na sua experiência profissional, como essa combinação amplia o olhar sobre a pessoa e contribui para um cuidado mais integral? Hoje o foco da saúde integrativa, como o nome já diz, não é apenas na doença, é no ser integralmente, no mental, no emocional, no espiritual, no físico, orgânico, importantíssimo. E a medicina traz, a medicina integrativa, as práticas integrativas, elas andam, paralelas, o nome não é prática, não são terapias alternativas, são terapias integrativas. Por quê? Alternativa sugere uma exclusão. E a ideia das práticas é integrar, é justamente o oposto, caminhando paralelo à medicina convencional, entra as práticas integrativas e as práticas com a ideia de integrar o ser. E acredito que a medicina ela já caminha também nessa direção, de levar o foco para a pessoa, para o ser que está ali em tratamento, em acompanhamento, e pensando não apenas na doença, trazendo realmente a integração do ser. E uma coisa muito importante da gente mencionar
já nesse primeiro momento, é que as práticas integrativas, elas não concorrem com a medicina convencional, né? Não é uma escolher ou as práticas ou a medicina. Sempre que nossos pacientes chegam até nós, esse é um cuidado que nós temos, e é uma primeira fala minha, inclusive, né, e acredito também dos meus colegas terapeutas, que as práticas integrativas, elas vão se integrar à medicina convencional e, em momento algum, ele vai deixar de fazer algum ou qualquer intervenção que ele esteja fazendo, qualquer tratamento médico medicamentoso, em função de fazer uma terapia integrativa. Então, a ideia é integrar, justamente pensando na visão de um ser integral, que vai além do seu corpo físico e dos cuidados com aquele diagnóstico que ele recebeu. Amplia também para âmbitos como, por exemplo, suas relações pessoais, os grupos dos quais ele faz parte, né, os seus grupos diversos do seu trabalho, da sua família e tantos outros que a gente vai compondo ao longo da nossa vida. É verdade, Ingrid. Acho que um grande problema que a gente tem na questão das práticas integrativas é essa ideia de separação, que na verdade não é a gente juntar os saberes, né? Esses saberes da ciência, né? Da medicina, com todo esse outro conhecimento para ajudar o nosso paciente. Né? Mas Sim, bem importante isso que você trouxe. E, Ingrid, a gente sabe que cada pessoa, que nós somos seres individuais e cada um de nós temos as nossas particularidades. O uso das práticas integrativas, como o reiki, a meditação, os florais, eles complementam e ajudam a personalizar o tratamento e a ampliar as possibilidades do cuidado humanizado? Na sua experiência como terapeuta integrativa, o que você teria a nos dizer? Sim, nós recebemos a pessoa, né, que está paciente. A gente pode falar o interagente, a gente pode falar o cliente, né? Mas no hospital onde eu atuo, nós falamos paciente. E esse paciente, eu gosto sempre de falar que ele é uma pessoa com as suas particularidades, com a sua história, com as suas vivências, e ele vai sentir também todo o processo. A gente está falando aqui de um paciente que está em tratamento oncológico, desde as práticas, elas acolhem esse paciente desde um primeiro momento, em todas as fases do tratamento, né? Às vezes é um paciente que acabou de receber um diagnóstico, e aí ele chega até nós e ele está sentindo de uma maneira que talvez um outro paciente não sinta. Às vezes eu escuto dos diversos relatos, né, que nós temos até hoje, são quase 9 anos nessa caminhada com as práticas junto aos pacientes que estão em tratamento oncológico, e às vezes a gente pode pensar que é muito óbvio que esse paciente, ao receber o diagnóstico, o chão se abra. Mas eu recebo relatos diferentes de como ele sente cada etapa do seu tratamento. Então, para um paciente, ele já esperava receber esse diagnóstico por algum processo que ele vinha passando, ou por uma questão da família na família, né, já ter vivenciado uma experiência do diagnóstico do câncer, ou mesmo se ele já vinha sentindo alguns sintomas. Então, para cada ser, né, é único, mesmo que ele viva, por exemplo, o mesmo desconforto advindo de uma quimioterapia. Mas mesmo assim, ele vai perceber diferente, né? Ele pode perceber diferente. Então, as práticas, elas
elas trazem, né? No hospital onde eu atuo, tem algo até muito interessante, porque eu vou falar dessa minha vivência lá, né? As pacientes são atendidas dentro do hospital. E quando elas vão para as práticas, elas são atendidas numa casa próxima ao hospital. E a primeira coisa que elas falam é que é uma sensação de ser a casa delas, né? De ser uma família, de ser um acolhimento. E já muda um pouco o ambiente do hospital, tão necessário para o tratamento de todos os pacientes, né? A medicina, os medicamentos, a quimioterapia, a radioterapia, todos esses processos pelo qual o paciente passa, orientado pelo seu médico e por toda a equipe multi, lá onde eu atuo, a gente trabalha junto com a equipe multi, né? Isso também é algo muito importante da gente falar. Mas quando ele chega para as práticas, nós oferecemos àquela pessoa ali uma oportunidade dele trazer a sua visão, como ele se sente, né? E as práticas, elas vão atuar e acolher essas individualidades, né? Esses relatos, a partir desses relatos, de como ele se sente naquele momento. Eu até gostaria de falar um pouquinho como eu acolho esse paciente quando ele chega. Claro, é bastante importante. Ele chega até o local de atendimento, né, que tem o nome de Casa Rosa, e para uma determinada prática integrativa. E o meu acolhimento se dá com uma escuta, né, uma escuta acolhedora, percebendo, a gente precisa, eu gosto de registrar, né, partes dessa conversa numa anamnese, né, um documento que a gente deixa para registro, mas que é importante para o acompanhamento desta pessoa. E muitas coisas eu vou registrar no meu coração, na minha mente, né? A cada momento que aquele paciente retornar, aquela história ali que está acontecendo, que ele tem uma história antes, durante o tratamento, e vai continuar tendo seus sonhos, seus projetos. Então, ele chega com algumas demandas, com algumas queixas, e eu procuro, no primeiro momento, fazer essa escuta, né, acolher, e a partir da técnica, porque as práticas integrativas e complementares em saúde, elas são técnicas, né, práticas que a gente estuda e é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde, portanto, são práticas seguras, né, que a gente pode oferecer para os nossos pacientes, para os pacientes em tratamento oncológico e todas as outras pessoas que desejam, né, receber as terapias integrativas. E aí, nesse momento, eu explico o que é a prática, mas, mais do que isso, tentando acolher, né, o que aquela pessoa está sentindo naquele momento. E a partir da técnica, ou do reiki, ou do floral, ou da meditação, oferecer, né, esse acolhimento e proporcionar, a partir da técnica, um bem-estar integral, que é relatado depois, né, pela pessoa que recebeu essa terapia. Você falando, me vem assim, o quanto é importante esse acolhimento a partir do ser, não do sintoma ou da doença que ele chega ao seu consultório ou à Casa Rosa, como você está falando. Então, você traz o coração à frente, quer dizer, trazendo essa coerência entre coração e mente para poder acolher esse paciente, ele se sentir acolhido e a partir daí você iniciar um trabalho com ele, com uma das práticas, né? E na minha experiência, eu vejo as práticas como esse nutriente, esse cuidado que vai nutrir esse paciente para aquela situação que ele está, né? E a partir daí você vai desenvolvendo um trabalho
com essa maestria, né, que você tem de conduzir as práticas. Fiquei pensando assim, se a ciência ela oferece evidências que orientam a segurança e a eficácia das condutas, enquanto a experiência clínica permite um cuidado mais sensível e individualizado. Na sua trajetória como terapeuta integrativa e já atuando há muito tempo no hospital oncológico, essa trajetória junto a pessoas em tratamento oncológico, como você integra esses dois pilares na utilização das práticas integrativas? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa integração, porque eu acho que é importante, né, para o público entender, né, como que a gente trabalha a ciência, né, como ciência mesmo, e depois com as práticas, que é esse trabalho mais humanizado, mais próximo do paciente. Antes de falar, de responder, né, essa pergunta, da gente conversar sobre essa questão, é importante falar, né, até na questão anterior, que nós, terapeutas, não somos psicólogos, né? Não temos essa formação, não temos essa capacitação. E lá, em vários locais, esse paciente que está em tratamento oncológico, ele é acolhido por uma equipe multi, seu médico, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, né, o enfermeiro e tantos outros. E também pelo psicólogo, né? Esse paciente recebe o atendimento, ele tem o tratamento da psicoterapia. Isso é algo importante da gente deixar registrado e claro, né? Porque quando a gente fala em acolhimento, falar sobre as emoções, né? Vai falar sobre o paciente, vai nos trazer o que ele está sentindo, né? Ali naquele momento, vivenciando aquele diagnóstico, aquelas experiências que são diversas, né? Eles passam por vários ciclos, desde o diagnóstico, quimioterapia, rádio e tantos outros, às vezes um procedimento cirúrgico, e em todas essas vivências ele pode se apresentar e relatar e trazer para nós, né, como ele está vivenciando toda aqueles ciclos do seu tratamento. Mas é importante mencionar que esse acolhimento é feito a partir da nossa escuta, assim como ser humano, né? Um ser humano que está ali diante de nós, uma pessoa, e eu sempre gosto de falar que é uma via de mão dupla o acolhimento, né? Ele se dá numa via de mão dupla, e entendendo que são duas pessoas que estão ali. Mas nós temos os recursos da prática, das práticas, né? Que não são apenas técnicos, passa por este acolhimento. E aí, pensando na sua pergunta, nós, no hospital onde eu atuo, nós temos a pesquisa, né, como para as práticas integrativas. E é até interessante a gente falar sobre esse assunto, porque muitas práticas resultam, né, têm resultados trazidos pelas pessoas que experimentam as práticas, que são acompanhadas pelas práticas integrativas e complementares em saúde. São diversos relatos. Nesse tempo em que eu acolho o paciente em tratamento oncológico, são relatos de melhora na dor, alívio da ansiedade, também um alívio nos sintomas, né, dos efeitos colaterais, enjoos e tantos outros, relatados pelo paciente, né? Aqui não é a terapeuta Ingrid que está trazendo esse dado, e na verdade eu estou trazendo uma informação que eu recebi a partir de relatos. Então nós temos a área da pesquisa no nosso hospital. Eu já fiz algumas pesquisas e tenho alguns artigos sobre a terapia Reiki. Esse ano a gente vai iniciar uma pesquisa com os florais e mais à frente faremos da meditação. Paralelo a isso, temos muitas outras práticas no local onde eu atendo que também fazem pesquisas, porque
qual o meu objetivo com a pesquisa? Em especial, falando aqui sobre a pesquisa relacionada à terapia Reiki, que para muitos ela ainda não é muito conhecida, ou é conhecida, né, o seu nome é conhecido, mas há alguns preconceitos, algumas ideias preconcebidas que não condizem com o que é a técnica de Reiki, né? O que é a terapia Reiki. Então, inclusive no próprio âmbito hospitalar, né, dentro da nossa prática, o meu objetivo inicial com a pesquisa foi entender como os pacientes recebem a terapia Reiki, quais os benefícios que eles observam e sentem, percebem, né, e trazem para nós, e também para a equipe multi, entender um pouco mais, conhecer um pouco mais o que é a prática de Reiki e, a partir da fala do paciente, compreender os seus benefícios, né, melhorias e até algumas transformações que eles trazem de percepção e de postura diante do seu tratamento, no sentido, por exemplo, de um paciente que está em cuidados paliativos. Até a minha última pesquisa, que eu apresentei no Congresso Oficial de Reiki, agora pelo FRJ, foi exatamente isso, 2 estudos de caso, dos muitos pacientes em cuidados paliativos, né, que nós temos lá no hospital, de uma postura de entender, por exemplo, que o cuidado paliativo é um cuidado de fim de vida. E, na verdade, não é, né? Nós temos um cuidado de fim de vida, mas não representa os cuidados paliativos, né? Os cuidados paliativos, às vezes o paciente chega até nós, no Centro de Práticas Integrativas, entendendo que não há nada mais que possa ser feito, né? Então, às vezes ele fica desanimado com o seu tratamento, e sempre que eu recebo esse paciente, acolho com as práticas integrativas, eu reforço a importância dele conversar com o seu médico e falar para o seu médico o que ele está falando para mim. E eles levam, né, isso para o seu médico, para os profissionais que estão acompanhando e para os seus psicólogos, né, que isso também é importante. Então, nesse projeto em especial que nós fizemos, houve relatos, inclusive, de pacientes que se tornaram, um paciente, né, que se tornou voluntário a partir da sua própria vontade. Ele queria realizar um trabalho de voluntariado e retomou também a sua pós-graduação, né? O outro paciente que nós ouvimos, né, também para essa pesquisa, ele teve uma mudança de postura relacionado ao que é um tratamento de cuidados paliativos. E também levou para os seus profissionais, né, que o acompanham, os seus médicos e todos os outros da equipe multi, essa dificuldade e essa ideia que ele tinha do que era um cuidado paliativo. Então, a pesquisa, ela é muito importante e deve caminhar junto com as práticas para que a gente difunda também, que a gente possa explicar, difundir, né? E a partir não apenas da nossa visão como terapeuta, não só da nossa visão como terapeuta, mas também da visão e da percepção de uma equipe, né, que está cuidando também desse paciente e do próprio paciente, né, que está recebendo as práticas. E eu acredito também que é uma forma de você ouvir, né, o que o paciente sente e não ficar ali na relação terapeuta-paciente. Se expande, né? A pesquisa, ela... Além disso, Maria, nós, para algumas práticas, talvez a gente ainda não tenha muitos instrumentos para mensurar, né? Mas, ao longo desse trabalho de pesquisas, a gente busca, né, esses instrumentos já consolidados, instrumentos que são reconhecidos para a pesquisa, né? Mas existe ali a fala, a vivência e a experiência de quem está recebendo a prática integrativa.
Também tive a oportunidade de levar uma pesquisa, um artigo, para o Congresso Mundial de Práticas Integrativas, Medicina Integrativa e Medicinas tradicionais, né? Então, onde não só terapeutas integrativos estavam presentes, mas profissionais diversos da área de saúde. E aí é um ambiente onde nós podemos ouvir, aprender, né? E conversar mais, ampliando essa visão das práticas integrativas dentro da saúde. Ouvindo você trazer um pouco do Reiki, né? Acho que essa questão do preconceito realmente tem uma questão que eu acho que a gente falar um pouco mais e trazendo essas informações. E você me fez lembrar também essa conversa, essa interdisciplinariedade com os outros profissionais, né? Até uma experiência minha. Eu tenho uma amiga que é psicóloga e quando ela, no processo terapêutico de algum paciente, que ela sente que aquele processo está meio travado, não está caminhando, ela encaminha os pacientes para fazer reiki comigo, né? Aí a gente faz essa troca para poder trazer aqueles conteúdos do inconsciente para o consciente, e aí começa o processo terapêutico do paciente começa a se desenvolver. Então, o quanto que você está trazendo e o quanto realmente importante essa integração entre os profissionais, esse diálogo entre os profissionais, né, da área de saúde. E todos estamos ali pelo paciente, para o cuidado do paciente. Então, acho que essa conversa é muito importante, né? E aí me lembrou aqui que você trouxe da área médica, que você trabalha dentro de um hospital e tem uma área separada. Como que é a transição entre o médico, o tratamento, o médico lá, e eles encaminharem para as práticas integrativas? Como que você vê, como que é isso? Conta um pouquinho pra gente como que funciona, né? Essa dinâmica, né? Também, até aproveitando o seu gancho, né, que você falou sobre a equipe multi, nós trabalhamos junto, né, integrados mesmo, a equipe multi. E essa equipe multi, ela tem a oportunidade também, à medida que eles desejam, tenham, né, lá o seu tempo para realizar, eles recebem também as práticas integrativas, assim, não como um acompanhamento, né, mas para que alguns profissionais possam experienciar as práticas integrativas. Eu sempre falo para os pacientes, inclusive, que eu posso falar para ele o que é uma prática integrativa, eu posso dar fontes, né, para que ele leia, mas nada melhor do que a experiência, né? Eu acho que ela é que vai trazer vai ampliar, né, a sua percepção do que é aquela prática e do que são as práticas integrativas. E no caso do hospital onde eu atuo, nós temos também a oportunidade, até gostaria de falar sobre isso, que eu acho que tem a ver aqui. Também foi feito, a gente passou por um congresso recente de oncologia, e nós tivemos uma oportunidade de levar um projeto, né? Eu tenho um projeto que chama Meditares, e esse projeto ele vai ser ampliado. Hoje ele acontece com um grupo de pacientes que são atendidos já há mais de 4 anos, lá no hospital. A gente faz a prática da meditação uma vez na semana, e o Meditares ele esteve presente no Congresso de Oncologia. E o hospital onde eu atuo, né, é um hospital responsável também por esse congresso. Nós tivemos uma sala, Maria, onde a sala chamava Equilibrium, uma sala onde você podia entrar, se sentar, com uma luz azul, um ambiente com uma luz mais relaxante, né? A luz azul acalma, relaxa, traz uma tranquilidade,
um ambiente preparado, né, para que você se sentasse, fizesse uma meditação, mas junto nessa mesma sala, para minha alegria, né, foi colocado uma maca onde nós pudemos, eu e mais 2 profissionais, oferecer a terapia Reiki para todos que desejassem, né, recebê-la. E por ali passou, né, muitos profissionais da área da saúde e muitos profissionais que atuam lá no hospital e que não conheciam, por exemplo, a prática de Reiki, que foi a prática que nós oferecemos. Mas num outro espaço do congresso, do nosso congresso de oncologia, foi oferecido também outras práticas. A reflexologia podal, foi oferecido a acupuntura, aurículo e tantas outras. Então, trazendo ali para um ambiente tanto da pesquisa da ciência, né? Também levei o meu projeto de Reiki para esse momento, para esse congresso, mas também tivemos a oportunidade de oferecer, né, as práticas. Também estávamos com a arte terapia, então num ambiente onde as práticas também podem ser ofertadas com o objetivo de trazer, obviamente, em primeiro lugar, um bem-estar para quem recebe, né, integralmente, pensando num congresso, então, onde temos muitas informações, né, muito conhecimento e uma dinâmica intensa, aquele momento era para que você relaxasse através da meditação, através do Reiki e das outras práticas que foram oferecidas. E isso eu também vivenciei no Congresso Internacional, né, que aconteceu no Rio de Janeiro. Lá também tinha um espaço de várias práticas integrativas, né, para essa experiência. E aí, com relação a essa dinâmica, né, como que isso se dá? É uma procura espontânea, esse paciente pode procurar a Casa Rosa, né, que é esse centro de práticas integrativas e complementares em saúde, que faz parte, é um projeto, né, que faz do hospital onde eu atuo, e os pacientes que estão em tratamento oncológico, em todas as fases do tratamento, eles têm acesso, né, a essas práticas, são ofertadas para eles. E tem a possibilidade da equipe multi, isso é o que mais acontece, encaminhar os pacientes, né, tanto os médicos quanto os enfermeiros, os fisioterapeutas, assistentes sociais, todos que estão envolvidos nesse cuidado dessa grande equipe, né, que faz parte dessa, vamos colocar, jornada, né, do paciente, da sua caminhada durante o tratamento oncológico. Eles encaminham, às vezes, até mesmo direcionando a prática, né? Pode ser mais que uma. Então, esse paciente, mas às vezes o profissional que encaminhou, ele, apesar da gente ter momentos dos profissionais poderem fazer reuniões com essa equipe multi, os terapeutas, né, têm a oportunidade de participar de reuniões com a equipe multi, sempre trazendo com o intuito de trazer o que são as práticas. Os nossos pacientes levam para os seus profissionais, né, do cuidado, principalmente para o seu médico, o que ele está vivenciando como prática integrativa e como ele está se sentindo. E esses profissionais cada vez mais integrados mesmo com o conhecimento das práticas integrativas, para que eles possam ter mais clareza e fazer um encaminhamento com maior entendimento. Mas aqueles que ainda não têm esse entendimento ou que não conhecem, porque são muitas práticas, né, Maria? Nós temos 30 práticas, né? Sim, sim, é verdade, são muitas. São muitas, né? Então, esse profissional, ele encaminha o paciente, mas o paciente, ele experimenta essa prática, mas quando esse paciente chega até nós, a gente vai explicar o que é a prática integrativa. Vamos imaginar que ele escolheu a acupuntura. O profissional da acupuntura vai explicar o que é a acupuntura.
acupuntura. Nós temos um período, né, por conta dessa demanda grande de pacientes, nós temos um período onde ele vai fazer aquela prática, vamos imaginar 10 atendimentos, e a gente vai acompanhando, né, esses retornos, geralmente são atendimentos semanais, onde o paciente fica 50 minutos conosco, e cada um tem um tempo da sua prática, né? O reiki se dá em torno de 25, 30 minutos, dependendo da demanda daquele dia, ele quer conversar menos e a gente faz uma prática, uma técnica de reiki mais longa, né? Mas tem momentos que ele quer conversar mais, então a gente divide esse acolhimento, quer contar também, né, que as coisas boas que estão acontecendo na sua vida, eles compartilham conosco, porque se somos um ser integral, tudo faz parte, né, e tudo contribui para esse maior bem-estar. Então, esse paciente também tem a oportunidade de experimentar outras práticas. E o que eu vejo na minha vivência, né, dentro das práticas integrativas, é que eu não gosto de impor a uma pessoa ou sugerir mesmo a uma pessoa que ela continue naquela prática, né? Porque, no meu entendimento, aquela prática está trazendo benefícios. Pegando esse gancho aí que você está trazendo agora, então como que é a sua escolha da prática para o paciente que chega até você com um determinado tratamento do que ele vem, né? E passou por outros profissionais, e aí como você direciona essa prática? Qual a prática mais adequada para ele naquele momento? Ele escolhe, ele passa por uma experiência? Conta um pouco para nós como que você faz essa condução da melhor prática que vai trazer mais benefício para a questão daquele paciente especificamente. Sim, ele tem a liberdade, né? Como eu te falei anteriormente, eu deixo o paciente livre para que ele escolha. Mas a grande maioria dos nossos pacientes chegam até nós sem conhecer o que são as práticas. Então, se eu não conheço, é mais desafiador, né? Eu escolher algo que eu não conheço. Então, no primeiro momento, a gente apresenta essa prática não só falando o que ela é, mas dando a oportunidade dessa pessoa, desse paciente, receber aquele cuidado com as práticas integrativas a partir da técnica, né? Então, ele se identifica ou não com aquela prática e ele tem a liberdade de escolher uma outra prática. Mas, como terapeuta, a gente também observa, né? Como eu sou terapeuta floral também, então, às vezes, eu percebo que naquele momento, a terapia floral ela pode contribuir ainda mais, né? E talvez ser um pouco mais assertiva na queixa daquele paciente, no momento em que ele está vivenciando, né? No ciclo do seu tratamento. E aí eu sugiro, mas eu deixo à vontade para que aquele paciente escolha. Mas é muito interessante, Maria, que os pacientes experimentam muitas práticas, né? E eles são muito regulares nessas práticas. Eles recebem as práticas com muito... Eles têm muito comprometimento, né, com essas práticas, porque vão percebendo ao longo todos os benefícios. E às vezes um paciente chega e fala que eu tenho medo, por exemplo, de agulhinha da acupuntura, mas ele é acolhido, é recebido e é conduzido com tanto cuidado e individualidade, né? Pensando, respeitando todas as particularidades daquela pessoa que ela nos traz, e assim é no reiki, no floral, na meditação. Então, o próprio paciente, ele traz para nós a seguinte fala: olha, eu percebo que quando eu faço reiki, por exemplo, eu durmo melhor, eu sinto menos dores. Claro que a depender da raiz da dor, né, ela pode voltar, né, se for algo que já está instalado no físico, vai ser essa integração, né, o cuidado físico e o cuidado com a prática integrativa. Mas ele fala assim, olha, mas quando eu comecei o floral, quando eu comecei a meditação, eu percebi uma melhora nas minhas relações, eu percebi que eu
a minha autoestima melhorou. Então, e assim é com várias práticas, né? E aí, à medida que ele percebe isso, ele tem a liberdade de escolher, né, qual prática. Mas eu vou contar um segredo. A maioria dos pacientes querem todas. Aí é verdade. Maria. Imagino, né? E aí, como é que a gente faz? A gente determina um tempo, né? Para que ele experimente as outras práticas e para que outros pacientes também possam ser atendidos e acolhidos, né, pelas práticas que aquele paciente já experimentou. Então, é mais ou menos essa dinâmica. Não tem nada rígido e eu, particularmente, gosto de explicar o que é e deixar o paciente muito à vontade, mesmo que ele já tenha agendado previamente os seus 10 atendimentos, vamos imaginar, eu deixo ele à vontade, porque eu entendo que as práticas, elas, como muitas coisas na nossa vida, eu acho como tudo, a imposição não vai funcionar, né? Eu acho que você pode orientar o seu paciente dentro do que são as práticas integrativas, sugerir à medida da sua experiência, né? Mas quem vai trazer este retorno e quem vai tomar essa decisão é o paciente, né? E eu respeito muito o que ele decidir. É escolha, né, Ingrid? E Isso, aí eu acredito que a partir da escolha, daquilo que faz mais bem para ele, o comprometimento dele vai ser diferente, né? Do que sim, uma, como você falou, do que uma imposição, mas ao mesmo tempo é permitido que ele passe pela experiência para poder fazer a escolha, né? E aí, pegando um sim. pouquinho disso que você trouxe, como você tem visto a equipe, a equipe médica que cuida desse paciente, há algum retorno deles com relação aos pacientes que passam pelo centro de atendimento das práticas, ao fato de você estar dentro de um hospital, né, oncológico? Eu acredito que essa dinâmica, é possível você ter esse retorno da outra área? Sim, muito possível. Inclusive, a gente tem algumas reuniões, né, onde a equipe multi vai até a Casa Rosa, né? Às vezes a gente vai até o hospital, mas normalmente eles vão até esse centro de práticas integrativas e complementares em saúde e a gente tem a oportunidade de conversar, né? Não discutir casos clínicos. Esse não é o objetivo, né? E nem é o local. Mas para que a gente fale mais sobre as práticas e eles trazem retornos, eles vão com o intuito de conhecer mais as práticas, de entender ainda mais a dinâmica do Centro de Práticas Integrativas e também compartilhar conosco aquilo que o nosso paciente, aquele paciente que foi atendido ali no Centro de Práticas Integrativas, leva para esse profissional. E nós temos muitos médicos paliativistas, né, no hospital onde eu atuo, que indicam os pacientes para nós, encaminham, né, e até sugerem, olha, gostaria que você fizesse a prática integrativa e denomina a prática, né, por já ter um conhecimento ou porque muitos outros pacientes trouxeram a sua percepção e não só isso. Às vezes o profissional percebe. Nós temos falas, por exemplo, do paciente não aceitar muito bem o seu tratamento, né, num primeiro momento, da não aceitação, até mesmo de uma tristeza muito profunda, da revolta, dos questionamentos. A gente tem pacientes, por exemplo, que não tem uma equipe, não tem uma rede de apoio, né? Às vezes ele não tem essa rede de apoio, e aí isso às vezes dificulta todo o processo do seu tratamento, no sentido dele se sentir solitário, né? Dele se sentir até a gente
Tem relatos de pessoas que foram abandonadas a partir do momento que descobriu o diagnóstico. Tem os abandonos que não necessariamente a pessoa sai de casa, né? Tem um abandono que ela continua em casa, aquela rede de apoio, mas ela não se sente apoiada. Então, as práticas elas vão passar, como a gente falou, por todos os âmbitos. Tem também pacientes que aceitam mais um determinado tratamento, não que ele não faça, se ele não receber uma prática integrativa, não é isso. Tem uma coisa muito importante, Maria, que acho que cabe aqui. A primeira coisa que eu falo para o paciente que entra na sala, né, além de dar um abraço ou acolher à medida que ele aceite, né, falar, explicar para ele que em nenhum momento ele vai deixar de tomar nenhum medicamento, nenhuma conduta ele vai modificar, médico, medicamentosa, ou até de outras áreas, né, da saúde que ele esteja sendo acompanhado, nutricional, todas. Ele não vai modificar nada em função de fazer uma terapia integrativa. Nós terapeutas não damos diagnósticos médicos, né? Nós não damos diagnósticos, nós não modificamos, mexemos, não sugerimos, não orientamos nenhum tipo de medicamento e nenhuma conduta. Tudo isso é conduta médica, né? O que a gente faz é levar, a partir das práticas integrativas, mais uma vez, reconhecidas, né? Esse bem-estar integral para o paciente, para a pessoa que está recebendo aquele cuidado, né? A partir das práticas. Mas o retorno é da própria pessoa que recebe a prática. Ele fala, por exemplo, um paciente que está com insônia, ou tem uma insônia crônica, ou naquele período, né, está sentindo muito enjoo, ele relata para o seu médico que ele está sentindo menos enjoo, que ele tem menos inapetência, ele consegue se alimentar melhor, né? Então, a partir desse retorno para o seu médico, o médico, com essas informações, ele é que vai continuar, né, conduzindo como se dá esse tratamento. O médico que continua conduzindo e toda a equipe multi. Mas nós temos muitos retornos, inclusive, Maria, de assistentes sociais, né, dos assistentes sociais, dos psicólogos, da melhora em vários aspectos que diz respeito, né, às emoções, aos comportamentos, onde esses profissionais, né, atuam, né, com as suas técnicas, com o seu conhecimento, né, com a atuação desses profissionais. Mas eles trazem para nós essa melhoria, não só da fala do paciente, mas muito também da percepção do profissional, né, que está ali muito diretamente com aquele paciente. Sim, mas é verdade. Isso que você trouxe é muito importante, né? Que o nosso papel como terapeuta integrativo não é de dar diagnóstico, mudar nenhuma conduta, é orientar para que ele vá buscar o seu médico, ou aquele que cuida de você e tirar as dúvidas com ele. Né? Nós vamos mais o acolher, né? E eu vejo também uma coisa importante que você trouxe, essa rede de apoio, esse espaço, oferecer essas ferramentas é uma rede de apoio, principalmente para quem não tem, como você disse, né, que tem alguns que não têm essa rede de apoio. Então, eles vão encontrar neste lugar, nesse espaço de acolhimento, uma rede de apoio. E uma outra coisa também que eu achei bastante importante que você trouxe, né, o acolhimento, e na minha percepção, na minha ideia, acolhimento ele faz parte do ser humano, independente da área de atuação que nós estamos, seja o médico, o psicólogo, o terapeuta, o nutricionista, tudo, o acolhimento, a escuta tem que fazer parte de todos esses profissionais, né?
E outro ponto bastante importante que eu até anotei aqui que você falou é esse diálogo. O quanto é importante este diálogo entre todos esses profissionais, né? Essa equipe multi que cuida desta pessoa, desse ser humano que é integral, que tem ali todas as suas questões, né? E eu acho muito bonito e bastante importante. E juntando a isso tudo, eu queria que você contasse para nós como que você iniciou esse projeto de práticas integrativas no âmbito da saúde e dentro de um hospital oncológico. Como que foi? Como você foi estar neste lugar e trazendo tanta informação riquíssima para nossos ouvintes? Maria, eu me sinto, você falando, né, dessas possibilidades, eu me sinto muito feliz, né? Eu realmente amo estar no local onde eu estou hoje. Eu falo de tudo, né, da estrutura que nos possibilita essa integração, né, porque as práticas propõem essa integração, mas nem todos os locais a gente vai ter essa possibilidade de se integrar e ser integrado, né, na equipe multiprofissional. E lá é fundamental, a gente trabalha exatamente assim, com essa integração. E eu me sinto muito feliz, né, por trilhar esse caminho. As práticas integrativas já fazem parte da minha vida há muitos anos, como sendo cuidada por outros terapeutas, né? Comecei lá atrás. Eu sou fisioterapeuta de formação, e mesmo durante a minha atuação como fisioterapeuta, eu sempre me incomodei com o fato de se olhar para uma pessoa importantíssima. Eu amo a fisioterapia, é uma profissão que nos ajuda muito, é uma profissão muito importante, né? Que se integra em tudo, em todos os momentos, muito importante. Mas eu tinha um incômodo de perceber que, às vezes, eu tratava um joelho, um cotovelo, né, uma coluna, importantíssimo, aliviando as dores, restabelecendo a qualidade de vida daquela pessoa através do nosso conhecimento, do conhecimento da fisioterapia. Todo conhecimento é muito importante, muito válido, integra-se, né? Isso não tem como a gente não perceber, né? Isso é uma coisa, é um fato. Mas eu me incomodava com a dinâmica, com a forma. Então, lá atrás, eu já pensava no ser humano de forma integral. E aí, graças a Deus, na ocasião, né, o nosso conselho já acolhia as práticas integrativas. Então, eu pude começar pela acupuntura, depois eu fui para o Reiki, que me apaixonei, para as outras práticas, né, aromaterapia, a meditação, o floral, né? Então, passando pela experiência, recebendo essas práticas, tudo que eu oferto, eu recebo e já recebi. Até tem uma coisa curiosa, eu lembro que eu estava tomando o meu floral na sala, fazendo um atendimento. E aí a paciente me perguntou, você toma floral? Muito assustada, ela me perguntou. Aí eu falei, tomo. Aí a gente passou o atendimento e ao final ela olhava muito para o floral e ela falou, mas você toma floral? Aí eu falei, sim, eu sou um ser em construção igual a você, né? Então, ela Exatamente, né? Acho que ela pensou, como que essa pessoa está me oferecendo terapia floral se ela está precisando? Então, a gente precisa. Mas... aí é que é o segredo, né, Ingrid? A gente experimentar para poder oferecer o melhor para o paciente, não é? E sempre a gente vai... Nós somos um ser em construção, né? Estamos terapeutas integrativos, mas somos um ser integral e precisamos dos cuidados também. E esse sonho, Maria, era levar especificamente o Reiki como terapia integrativa e complementar em saúde para os pacientes em tratamento oncológico. Como tudo na nossa vida, né? Eu fiz um projeto que ficou na área do mental, dos sonhos, né? Tinha um sonho, passou para um projeto e recebi um não, dois, né? Faz parte desse caminho, porque, na verdade, às vezes pela ideia equivocada do que é o Reiki, né?
de achar que o reiki tem cunho religioso, ele não tem, né? Não tem nenhuma ligação com religião, embora pessoas de todos os credos que desejem, né, possam receber o reiki. E então, assim, não foi muito bem compreendido na ocasião pela falta de conhecimento do que é a terapia reiki, né? E até a gente pode, quem sabe, num outro momento, voltar a falar, né, sobre cada prática separadamente, porque são muitos detalhes, né? A gente não teria tempo aqui de falar. Nós podemos escolher uma ou duas e falar especificamente só delas, não? Sim, numa outra oportunidade você fala, né? Sim, sim. Podemos? Será um prazer. Isso. Eu amo falar sobre as práticas, viu, Maria? Nós, né? Então, Maria, a ideia era o reiki, né? Inicialmente, porque eu entendia, por tudo que eu conheço do reiki, né? Recebendo o reiki, aplicando o reiki, que poderia contribuir muito, né, para o bem-estar daquelas pessoas, daqueles pacientes. E aí eu fui aos locais, né, de oncologia, e eu tinha um desejo que fosse num hospital, inclusive na quimioterapia. E também é uma área que eu atuo, tá, Maria? Lá no hospital a gente atende os pacientes na quimioterapia, na UTI, a gente atende o paciente no ambulatório, atende o paciente na internação, e temos muitos resultados, né, muito importantes trazidos pelo paciente e pela equipe, né, como você mencionou. Mas voltando a como isso tudo começou, né? Sabe quando você tem um sonho, transforma num projeto, e aí num outro local tem alguém que também tem essa ideia, esse projeto, e quer começar, né, as práticas através de uma ponte, né, maravilhosa. Eu fiquei sabendo de um projeto que iria iniciar, né, dentro de um hospital oncológico, esse que eu atuo até os dias de hoje, né? E aí eu levei o meu projeto de reiki, inicialmente, e eu tive 30 dias para que esse projeto acontecesse. Comecei como voluntária, e quando a gente começou, não tinha uma estrutura, era na mesma casa, mas não era uma estrutura para práticas, né, integrativas. A gente foi fazendo um trabalho de formiguinha, e aí a ideia era, se em 30 dias o reiki não tivesse demanda, né, para ele, a gente ia passar para reflexologia podal e para outras práticas. Mas hoje nós temos essas e muitas outras. Então, a gente começou com 5 pacientes, mas as próprias pacientes foram fazendo esse trabalho, que na ocasião não era equipe multi que encaminhava. Como era tudo muito novo, nem a equipe que começou o trabalho conhecia as práticas. Então, eu fiz alguns encontros onde eu falava o que eram as práticas para a equipe multi, né? Algumas reuniões, algumas palestras, alguns eventos. Paralelo a isso, já atendendo os pacientes. Eu preparo a sala de atendimento com uma luz azul, né, que dentro da cromoterapia traz esse relaxamento, essa serenidade. Coloco elementos, né, música, para que desde o primeiro momento que essa pessoa chegue na sala, ela já se sinta acolhida. E eles comentam, os pacientes, que eles se sentem realmente acolhidos, é uma família, se sente em casa, né? E gostam muito daquele ambiente, se sentem muito relaxados e já se sentem recebendo a prática integrativa desde o momento que eles chegam, né? Até o momento em que, de fato, a gente aplica a técnica. E deu certo. De 5 pacientes, e eu comecei também como voluntária, né? Eu atendia em outros locais, e de repente começou a ter uma grande demanda, então eu passei a atender 2 vezes na semana, 3 vezes, 4 vezes, até que eu passei a atender todos os dias, fui contratada, e ficava de 8 até o fim do dia. A gente tinha cerca de 150 pacientes, né? E hoje nós temos uma rotatividade muito grande, são muitos pacientes, né, atendidos, e naquela ocasião só podia ser 150, aliás, já eram muitos, né, mas não conseguíamos atender mais porque eu estava como única terapeuta. Depois levei a terapia floral como projeto, foi muito bem acolhido, depois a meditação, e foram chegando outros terapeutas
que formam a equipe que eu faço parte hoje, né? E outras terapias, para que a gente pudesse atender mais pessoas, né? Acolher e que mais práticas fossem ofertadas. O hospital assim, recebeu, né, muito bem todas as práticas, e o nosso trabalho, a gente tem uma estrutura muito boa, né, nesse local onde acontecem as práticas, e eu realizei um sonho, né, de levar, só que ele aconteceu muito melhor do que eu idealizei, né, muito melhor mesmo. Também tinha vontade de atender na quimioterapia. Claro que tudo isso foi um processo, foram bastante desafios, não foi aceito assim de imediato, por todos, né? Os pacientes aderiram muito bem, mas tinham uma certa dificuldade por desconhecer o que era o Reiki e por ligar a prática integrativa Reiki a alguma prática religiosa, né? Ou que tivesse algum cunho religioso. Mas hoje isso é muito mais esclarecido, né, Maria? Eu acho que isso está muito mais... Sim, só de te ouvir falar assim, já tava vontade de falar, eu acho que eu vou morar em Vitória e ver se a Ingrid tem uma vaga para trabalhar nesse lugar, Muito né? bom, né? Eu, Ai, fi- eu ouço é, de fi- colegas terapeutas, né, falando da importância desse trabalho que é realizado no hospital, da importância de levar as práticas integrativas para vários âmbitos, né? Ela não fica restrita só ao âmbito hospitalar, sim, muitos âmbitos. Eu mesma estou no âmbito hospitalar, estou em outra clínica, né? Mas tudo no âmbito da saúde, mas na educação, em tantas outras áreas, né? As práticas cabem no mundo corporativo, né? Eu até tenho um projeto nessa área. Então, assim, as práticas, elas beneficiam, né, a todos e podem estar em todos os âmbitos. Mas no âmbito hospitalar, é, eu, né, tive muitos desafios e a gente ainda tem desafios, né? A nossa vida é cíclica, né, Maria? E essa sim, caminhada, com certeza. né, ela vai encontrar Ai, muitos desafios, transformações, né? Até como terapeuta, né? Eu amadureci, preciso me transformar, estou sempre estudando, né? Eu amo as práticas, gosto muito também do estudo das práticas, né? Também essa parte da pesquisa, que são tão importantes. ai, Ingrid, eu acho que nós ficaríamos aqui muitas horas falando, né? Mas o nosso tempo está chegando ao fim, O mas reloginho tá vamos como? voltar. Vamos nos organizar para a gente voltar em outro momento, você falar do projeto, de mais coisas, que eu acho que tem muita coisa. E o que que você, assim, o recado, o que que você deixaria para as pessoas que vão nos ouvir sobre a importância das práticas, assim, o seu recado pessoal, a sua dica pessoal que você deixaria aqui para a gente encerrar nosso bate-papo desta vez aqui. Como terapeuta e para os terapeutas, eu queria falar que tem uma frase que eu gosto muito da Eva Pierracos, eu me utilizo muito dela na terapia floral, que é: veja a si mesmo como um solo fértil antes do plantio das sementes. Então, essa frase eu vou deixar para todos, mas para os terapeutas integrativos, que estão nessa caminhada, nessa jornada e que têm muitos projetos, muitos sonhos, muitos planos, né, para ele se ver como um solo fértil e fazer o seu plantio, e esse plantio vai florescer, com certeza. E gostaria de, se der tempo ainda, eu escrevi algo, né, para os pacientes, e a gente participou de um momento de práticas integrativas num congresso de cuidados paliativos. Então eu escrevi algo para eles. Não dá tempo de ler tudo, eu vou deixar depois para vocês, se vocês quiserem disponibilizar, né? Mas apenas o que aqui de imediato eu consigo ver nessa escrita, né?
do que se traduz o acolhimento que cabe em todas as áreas, para todos os seres humanos, para todos. Ser abraço, a mão que busca, acolhe, chama para dançar e repousar. A mão que doa e recebe. O cuidado não tem mão única. Ele semeia e colhe, ensina e aprende. Aplaude, recupera, estende e se une. O cuidado integra o ser por inteiro, sendo o sol que aquece, que faz despertar, que alegra e nutre e sustenta. Essa mensagem... Ingrid, que linda mensagem, muito linda. Muito obrigada por aceitar o convite, de a gente viver essa experiência de falar das práticas aqui no podcast Trocas Preciosas. E agradeço de coração mesmo você aceitar o meu convite de gravar com a gente. Maria, um beijo enorme no seu coração. Eu que agradeço muito essa oportunidade. E eu amo, né, o nome do podcast. Eu acho ele muito sensível, delicado, muito sugestivo, né? E um nome que vale para todas as trocas, né, preciosas. Vocês acabam de ouvir o novo quadro do podcast Trocas Preciosas. Vozes, expandindo e potencializando a preciosidade das trocas. Neste episódio sobre saúde integrativa na prática. O Vozes nasce de uma aspiração genuína, expandir as trocas, oferecendo um espaço para que outros profissionais e parceiros compartilhem suas pesquisas, reflexões e insights dentro de suas especialidades. Outras vozes conduziram essa conversa e mantiveram viva a mesma qualidade que nos comprometemos a trazer em cada episódio, em cada série, para cada um de vocês que nos acompanha. Queremos expandir e ampliar este espaço de escuta e partilha. Gratidão a Maria Stolze e a Ingrid Sanches por este momento integrativo de ser. Em breve teremos mais vozes participando. Quer conhecer o Trocas Preciosas? Acesse trocaspreciosas.com ou nos siga nas redes @trocaspreciosas. Até a próxima voz.